Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste aqui pelo canal 3 da NET, o canal plural de São José dos Campos. Nós estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma iniciativa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, nós vamos conhecer um dos principais laboratórios do IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que recentemente nós mostramos aqui, teve novo diretor empossado, Brigadeiro Demétrio, que nos trouxe as novidades sobre os projetos e as perspectivas de futuro deste importante Instituto da Aeronáutica Brasileira. No programa de hoje, nós vamos conhecer um de seus principais laboratórios. Eu estou falando da divisão de materiais, que você começa a conhecer no VT com o seu diretor. Acompanhe. A divisão de materiais ela trabalha com a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e melhoria de materiais já existentes para aplicação aeroespacial, tanto para aplicação na defesa, quanto no espaço, quanto na aeronáutica. Esse prédio, eu acho que ele é da década de 50, 60, é um dos primeiros prédios do DCTA, quando aqui foi aberto o IPD, o antigo IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Então a divisão de materiais é uma das mais antigas dentro da estrutura do DCTA como um todo. Na divisão são desenvolvidos trabalhos de pesquisa de materiais e também aplicação, como por exemplo a divisão que faz a análise de falhas, que é aquela parte da investigação de acidente aeronáutico, onde as pessoas trabalham investigando e auxiliando na investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos no país. Mas isso aqui é um caso, assim, quando esse material chegou a aeronave inteira. Nós pegamos e fotografamos tudo. Porque antes de a gente tomar qualquer atitude, muitas delas podem ser destrutivas. Nossos laboratórios a gente tem uma estrutura muito boa, tá? Principalmente por causa do esforço dos nossos pesquisadores. Todos eles participam ou participaram de projetos junto a FUNCAT, FINEP, FAPESP, e junto a essas organizações eles conseguem levantar fundos para melhorar os equipamentos que a gente já tem nos laboratórios. A gente também recebe apoio do CENIPA para alguns equipamentos e do IAE como um todo, porque nós fazemos parte do IAE. Nós temos 6 laboratórios na parte de ensaios e temos mais alguns laboratórios na parte de processamento de materiais. Os laboratórios de ensaios são os que fazem análises que são feitas nos materiais desenvolvidos para classificar os materiais e para qualificá-los dependendo do tipo de utilização. Então nós temos ensaios de laboratório de caracterização de material via química, né, que é o do Dr. Sérgio. Então o teor de carbono neste pó influencia a peça, a resistência mecânica da peça que vai ser produzida por impressão 3D a partir deste pó. Nós temos o de fisicoquímica, que é o do Dr. Emerson. Nós vamos encontrar a sala de síntese, né, de processamento de materiais, onde nós temos alguns reatores para a produção de grafeno e polímero condutor. Nós temos o de ensaios mecânicos, onde tem o encarregado o Fábio. Nós temos o de difração e fluorescência de raio-x, que a encarregada é a Maria. Nós temos o de microscopia eletrônica, tanto ótica quanto microscopia eletrônica, microscopia eletrônica e microscopia ótica. Esse microscópio, diferente do microscópio óptico, né, é utilizado principalmente quando você precisa de grandes aumentos. Tá? Um microscópio óptico, ele normalmente chega ali a 1000 vezes de aumento, né? O microscópio eletrônico, teoricamente, você consegue chegar a 300.000 vezes. E na parte de processamento de materiais, nós temos o laboratório de processamento de pós e de sinterização, que são mais utilizados para cerâmicas. Para aquele que vocês viram do vidro, com o Dr. Frank fazendo a parte da fusão do vidro, analisando o vidro. É um dos laboratórios de processamento que a gente trabalha utilizando o recurso do IAE para desenvolver novos materiais com aplicação dentro da defesa, dentro do espaço e dentro da aeronáutica. Nós trabalhamos nas 3 áreas de modo comum, matricial, não é? Nós temos laboratórios aqui que são muito antigos, por exemplo, o laboratório de fusão e refino, que fica no GPM, que a gente chama, que é o Grupo de Processamento Metalúrgico, e nela começou, por exemplo, nesse laboratório, a história do titânio no Brasil, onde foi desenvolvido toda a parte de refino até a produção do titânio metal para ser aplicado em ligas metálicas na aviação, por exemplo. Somos provavelmente o laboratório mais importante no trato com a metalurgia do titânio.
Nós temos laboratórios na parte de vidro, na parte de blindagem balística para a segurança dos pilotos e também de aplicação civil na parte da segurança dos passageiros em aeronaves. Essa que é a blindagem balística. Isso foi instalado em algum avião nacional já? No Tucano, no Super Tucano, e pro Exército fizeram pro... A blindagem cerâmica, né? E a blindagem do vidro. O vidro do jato, né? Então a gente tem uma gama muito diversa, muito diversificada. Nós fazemos tanto peça para os foguetes, a parte de carbono-carbono, quanto válvula cardíaca para a pessoa que tinha problema no coração. Tudo desenvolvido a partir dos laboratórios aqui. O sensor mesmo é só essa quadradinha aqui. Aí seria o que? Entendeu? Sensor? É um silício, é um substrato de silício. E aqui você tem depositado telura de chumbo. Dependendo do sensor pode ser de cádmio, entendeu? Nós temos muitas patentes na divisão, nós temos 2 patentes para sair agora, por exemplo, do Dr. Cairo, que foi o antigo chefe da divisão, e nós temos patentes na área de polímeros, na área de cerâmicas, na área de metais, então nós temos muitas patentes que comprovam o valor daquilo que a gente faz. E patentes de produtos prontos, não só daquela questão do material sem uso, mas blindagem balística, por exemplo, foi patenteado e foi certificado para uso aeroespacial aeronáutico junto ao IFI, que é a entidade homologadora para esse tipo de fim, de um produto pronto. Então nós poderíamos produzir um produto pronto. E pode-se medir assim, o quanto que a divisão produz pela quantidade de trabalhos e artigos científicos que são publicados ou apresentados em congressos. Então a gente tem muito trabalho apresentado em congresso, muitos textos enviados para revistas, publicações. Nossos servidores são editores de algumas das revistas. A gente participa da sociedade acadêmica muito intensamente. Atualmente a divisão conta com 39 servidores, né? Nós temos uma previsão de que até o próximo ano quase 9 pessoas já podem se aposentar. Na verdade, já podem se aposentar atualmente, mas ainda estão trabalhando conosco, ainda se dispõem a trabalhar, mesmo já tendo condição de aposentar. A nossa, digamos assim, projeção é que ao longo dos próximos 5 anos a gente passe de 39 para 25 pessoas. Então é uma queda muito brusca, sendo que num passado recente, até 5, 10 anos atrás, nós éramos em 80 pessoas. Então a quantidade de servidores diminui e não é nada que a gente possa fazer. A gente utiliza muito aluno de PIBIC para nos auxiliar, que PIBIC é a iniciação científica. Nós temos orientandos na parte do mestrado e doutorado, tanto do ITA quanto do próprio programa do IAE, que também nos auxiliam nas nossas, digamos assim, nossas tarefas. Nós contamos com o apoio de servidores voluntários que também trabalham na divisão. São pessoas que já se aposentaram ou simplesmente não são do IAE, mas se dispõem a trabalhar dentro do IAE, dentro da nossa divisão, para continuar algum tipo de pesquisa. Então nós temos 3 pessoas nessa condição na divisão atualmente. Então a gente tem essa colaboração dessas pessoas de fora que trabalham sem vínculo nenhum, sem bolsa, sem auxílio, sem nada. É isso que ajuda a gente a manter. Previsão de concurso é o que vale para todo mundo. Não é um caso específico nosso aqui. A gente tem essa facilidade de poder receber alunos, de ter os voluntários também, né, que nos auxiliam, mas não há nada que se possa fazer com relação a isso. Está aí para vocês as várias divisões, as várias atividades do laboratório, da divisão de materiais do IAE. Vamos começar conhecendo mais profundamente, então, o laboratório que é um dos pioneiros, pioneiro do Brasil na produção de titânio e que realiza ainda pesquisa de ponta nessa área. Acompanhe. Esse aqui é o laboratório de fusão e refino. É um laboratório criado no fim da década de 60, começo da década de 70, com uma estrutura bem forte para trabalhos assim, em plantas piloto de elaboração de metais. Ele tem uma importância histórica para a metalurgia brasileira. Ele é o primeiro laboratório de vácuo metalurgia do país. Os primeiros fornos em alto vácuo foram instalados aqui para a planta piloto. Ele é importante para essa parte de metais e principalmente para o projeto Titânio. Titânio foi um dos projetos mais importantes tocado pelo CTA, que visava a criação de uma indústria de titânio no Brasil.
E todo o material metálico de titânio é importado até hoje. Então, nessa época, houve um esforço para que a gente pudesse ter uma indústria de titânio no país, né? Que são alguns materiais que estão aqui atrás, representam essa época, né? Então, foi a única experiência de sucesso na América Latina na obtenção de esponja de titânio em escala piloto. O titânio é um material muito importante para a indústria aeroespacial e para diversas partes, por ele ser bastante leve e resistente. E tem outras propriedades, como por exemplo, ele é biocompatível, então ele é utilizado na indústria aeroespacial e muito em implantes também. Eram equipamentos muito grandes que ficavam aqui, a gente passou a trocar, eles passaram a ser inviáveis, porque eles davam lingotes muito grandes que não serviam para a escala laboratorial, que passou a ser a missão do Instituto, né? Então a gente começou a trabalhar com uma tecnologia também pioneira no país, de obtenção de peças a partir de pó metálico. Chama-se metalurgia do pó, e a gente começou a ter uma linha forte em obter peças de titânio, também para o setor aeroespacial e também para implantes, via essa tecnologia. Você tem os pós, mistura com os elementos, à base de titânio, né? Você prensa ele. A grande vantagem é que se você tiver uma matriz de uma peça, uma geometria intrincada, você já vai produzir aquela peça praticamente a frio. Então agora a gente consegue ver que ele remove a pastilha que foi prensada, preenche a cavidade, o punção superior ele desce, faz a compactação do pó que está na cavidade. Agora ele vai exercer pressão de 7 toneladas. Ele faz a compactação do pó, a pastilha é injetada e quando ele remove a pastilha ele já preenche novamente a cavidade, automaticamente, fazendo uma produção seriada de pastilhas de pó metálico, já com boa resistência mecânica, né, já bastante compactada. Então, as peças que a gente obteve naquela pastilhadeira, prensa pastilhadeira e outras prensas, eles precisam passar pelo processo de sinterização para que haja a ligação real entre essas partículas, né? Isso acontece sem que haja fusão do material principal e ocorre pela movimentação atômica, difusão atômica dos elementos, né? Então, essa ligação ocorre em escala atômica. Você tem um corpo sólido perfeitamente como um corpo fundido, né, obtido através de fusão, sem que haja a fusão do material. Ele não pode ocorrer, senão você vai danificar o forno, porque ele vai fundir e vai estragar o forno. Esse laboratório, quando ele foi criado, na década de 60, então ele teve um trabalho assim, muito pioneiro, muito importante para a metalurgia no país, né? Então aqui a gente tinha umas 20 pessoas, 20, 30 pessoas, a gente tem uma ponte rolante, né? Que alimentavam todos esses fornos grandes, diziam que ela não parava, né? Que ela fazia um trabalho, mas essas equipes vieram se desmontando, né? E o pessoal vem se aposentando, atualmente a gente está com um número de pessoas bastante baixo, né? Eu sou o chefe do laboratório, tem o João Guilherme, que é outro da parte de engenharia, e a gente tem 2 técnicos, somos 4 aqui. Então havia um plano estratégico de desenvolvimento do país, né? Então a unidade aqui, a divisão de materiais, ela foi muito pensada em como atuar em metais estratégicos, né? Foi por isso que entrou o titânio, a gente trabalhou com nióbio, com zinco, com tântalo. Então ele estava voltado à instalação de indústrias no país, de indústrias em metais que a gente não, principalmente metais, em materiais, né, que a gente não dominava e que eram importantes para a indústria aeroespacial principalmente. Então você precisava de ter um corpo forte de pesquisadores para sustentar essa coisa que a gente queria passar a tecnologia para a indústria, né? Então no fim da década 80, por aí, a gente quase passou, teve uma empresa, a parte final do projeto Titânio foi suportada pela Vale do Rio Doce, que investiram aqui para produzir titânio lá em Minas Gerais. Então a gente doou toda a tecnologia gratuitamente para a Vale
Eles operaram cerca de 2 anos e por diversos problemas incompreensíveis, assim, eles acabaram com todo o projeto. O que se falava era de demanda, não havia demanda para o que eles estavam investindo, mas o interessante é que o Brasil é potencialmente um dos maiores, tem uma das maiores reservas de titânio no mundo, de um minério um pouco mais empobrecido. E que está na mão da Vale ainda e de outras, Anglo-América, e volta e meia eles querem dar vazão para esse potencial. Então volta e meia a gente recebe gente interessada no nosso passado em titânio, para que essa reserva mineral brasileira possa dar vazão, né? Aí esses grupos começaram a ser desfeitos, alguns foram para a indústria, os profissionais, né? Outros foram para a academia, aí foi enfraquecendo, aí a nossa missão ficou mais assim científica, né? Então estudos científicos apoiados na pós-graduação, então em vez de ter um lingote enorme, a gente passou a ter amostrinhas e as pessoas foram se aposentando, as equipes em geral, né, foram diminuindo e chegamos a isso aqui. E agora a gente tem uma necessidade grande, né, mas estamos com dificuldade de ter novos concursos e tal, né. Muito bem, começamos com o laboratório mais antigo e vamos agora para o laboratório mais moderno e bem equipado. Eu estou falando do laboratório que faz pesquisa com grafeno e outros materiais para o desenvolvimento de baterias, de sensores e de supercapacitores. Veja no VT. Nosso laboratório, né, tem como título Laboratório de Caracterização Físico-Química. Hoje, a gente, além de fazer caracterização em si, a gente faz processos aqui de síntese de polímeros condutores, grafeno e seus compostos com materiais de carbono, tendo como propósito aplicações em baterias, supercapacitores, sensores. Dentre os sensores a gente tem os biosensores e os sensores aerodinâmicos químicos. Aqui nós temos a parte de utilidades do laboratório, né? Uma capela, câmara de exaustão com um sistema termostático para reações de produção de polímero condutor, né? Algumas utilidades aqui como bomba de vácuo, estufa a vácuo, os reagentes que são mais utilizados pelos nossos alunos, pelo nosso grupo de pesquisa, eles estão aqui, né? Nesse momento eles foram almoçar. O foco desse laboratório, primeiro, desde quando ele foi criado, há mais de 10 anos atrás pela professora Mirabel Rezende, é a parte de materiais poliméricos para aplicação eletrônica. Um sistema termostático para medida de viscosidade via capilar. Nós temos aqui uma máquina de gelo, temos também aqui os dessecadores para as amostras que precisam estar acondicionadas livres de umidade. Temos aqui um freezer para as amostras mais delicadas, mais sensíveis à temperatura. Está sob minha administração já faz cerca de 10 anos, né? Mas ele já existe desde 1996. Ele ficou sob a chefia da doutora Mirabel Rezende, que hoje se encontra na Unifesp. As salas mais críticas estão nos extremos do laboratório, né? Se você me seguir até aqui o final do laboratório, nós vamos encontrar a sala de síntese, né, de processamento de materiais, onde nós temos alguns reatores para a produção de grafeno e polímero condutor. Além disso, a gente tem também toda a parte de caracterização eletroquímica de materiais, sendo possível fazer análise desde processos de acúmulo de energia, sua aplicação em sistemas simples. Temos também toda a análise que pode ser feita de materiais que sofrem corrosão. Aqui é onde a gente trabalha com os produtos mais perigosos, né? Então, sistemas de destilação, eu trabalho com a parte de tintas sensíveis à pressão, que são mais tóxicas, banho de ultrassom. Nós temos aqui sistemas de peneiras para separação de sólidos, 2 reatores, um para produção de grafeno e outro para produção de polímero condutor. Nossa centrífuga, que ajuda a separar alguns produtos mais finos. De análise térmica, nós temos a possibilidade de fazer análise de materiais quanto à sua estabilidade com relação à temperatura, análises dinâmico-mecânicas, e temos toda a parte de preparação de materiais
todos os acessórios que a gente precisa para trabalhar com esses materiais. Então aqui nós temos um analisador termogravimétrico, e aqui um calorímetro de varredura diferencial. Servem para analisar a estabilidade de materiais com a temperatura, um com relação à massa, outro com relação a processos que variam energia. Ali também tem um equipamento com uma função semelhante, sendo que para outra classe de materiais. Um dilatômetro para medir propriedades dimensionais de materiais sob temperatura, um analisador mecânico dinâmico mecânico, um analisador térmico dinâmico mecânico, e um reômetro que servem para avaliar propriedades mecânicas que variam com temperatura e sob oscilação de materiais sólidos e materiais viscosos. A gente tem um grupo de pesquisa de materiais eletroativos que conta comigo, uma técnica, mais alguns professores do ITA e do INPE e 12 alunos, dentre eles 3 de mestrado e 3 de doutorado e 4 de mestrado, né? Os outros são de iniciação científica. Onde nós contamos com a presença da aluna Meriene e também com o espectrofotômetro VVIS, né? Onde é possível fazer algumas medidas analíticas de concentração e até medidas cinéticas de reações químicas. E aqui nós temos o potenciostato, né, com todo o sistema acessório dele, gaiola de Faraday, etc., com seu software, onde a gente consegue fazer a parte de obtenção de filmes poliméricos finos, né, a obtenção de materiais de grafeno também pela via eletroquímica e medidas de materiais que funcionam como supercapacitores e baterias nesse sistema aqui. Aqui também a gente conta com o auxílio de alguns outros equipamentos de medição elétrica, como um resistivímetro, né, para medidas de condutividade de materiais com alta resistência. E lá, naquele lado de lá, oposto, tem uma fonte, né, em que a gente usa para também fazer a obtenção de grafeno eletroquimicamente esfoliado, grafeno eletrolítico, né, em que é possível obter o material com alta pureza e alta condutividade. Enfim, a gente tem uma extensa atividade aqui de pesquisa, desenvolvimento, formação de recursos humanos, prestação de serviços e, enfim, uma contribuição que esse laboratório pretende dar para as próximas gerações de cientistas e tecnologistas do Brasil. E do outro lado nós temos a sala de eletroquímica e espectroscopia, onde nós contamos com a presença da aluna Meriene e também com o espectrofotômetro VVIS, né, onde é possível fazer algumas medidas analíticas de concentração e até medidas cinéticas de reações químicas. E aqui nós temos o potenciostato, né, com todo o sistema acessório dele, gaiola de Faraday, etc., com seu software, onde a gente consegue fazer a parte de obtenção de filmes poliméricos finos, né, a obtenção de materiais de grafeno também pela via eletroquímica e medidas de materiais que funcionam como supercapacitores e baterias nesse sistema aqui. Aqui também a gente conta com o auxílio de alguns outros equipamentos de medição elétrica, como um resistivímetro, né, para medidas de condutividade de materiais com alta resistência. E lá, naquele lado de lá, oposto, tem uma fonte, né, em que a gente usa para também fazer a obtenção de grafeno eletroquimicamente esfoliado, grafeno eletrolítico, né, em que é possível obter o material com alta pureza e alta condutividade. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já com uma visita ao laboratório que faz investigação de acidentes aéreos. É um instante só, não sai daí.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, mostrando hoje para vocês o interior da divisão de materiais do IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que fica dentro do DCTA da Aeronáutica, em São José dos Campos. Nós vamos mostrar agora para vocês um dos laboratórios que faz a caracterização dos materiais que estão sendo pesquisados. Acompanhe no VT. Nós estamos num laboratório de análise química, nós fazemos a caracterização elementar dos materiais, né? Então nós temos a caracterização de materiais orgânicos, poliméricos, né? Determinação de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. E nós temos um trabalho aqui também grande, que seria na caracterização de materiais metálicos, né? Então nós temos materiais em pós metálicos e materiais amostras sólidas, né? Então todos os materiais metálicos empregados na área aeroespacial, que são do âmbito do estudo do CTA, a gente analisa aqui. É importante a gente conhecer a composição elementar, química dos materiais, para poder classificá-los e saber qual é o material certo para empregar nos veículos, nos projetos da área aeroespacial, né? Nos artefatos. Nós damos apoio para pesquisas na área de metalurgia do pó em titânio e para estudos de análise de falhas de acidentes aeronáuticos. A gente está dando um apoio aqui para uma pesquisa que está sendo desenvolvida no ITA. A gente está determinando o teor de carbono num material que é um pó de aço, que pretende se utilizar em manufatura aditiva, impressão 3D. Então o teor de carbono neste pó influencia a peça, a resistência mecânica da peça que vai ser produzida por impressão 3D a partir deste pó. E a gente faz a determinação do teor de carbono neste equipamento. Esse é um elemento analisador de carbono e enxofre, de amostras metálicas, ligas metálicas. Então a gente pega a amostra, pesa aproximadamente 1 grama na balança analítica. Já pesou? Já. Se ele introduzir ele vai introduzir o valor da massa. Isso, a gente vai determinar o teor de carbono. Fala pra mim aí. 1,054. Você aplica um fundente que é para a amostra ser fundida mais fácil. Que a ideia, eu vou explicar enquanto acontece. Vai ser submetida a uma queima por meio de um forno de indução que tem aqui dentro. Com isso a amostra vai ser fundida. Os gases liberados pela amostra vão passar por filtros e atrás do equipamento tem um detetor que são células de infravermelho para detectar a presença de CO2. Aí você está vendo a queima da amostra, o forno de indução queimando ela. Os gases que são produtos dessa queima vão para o detetor e o detetor determina o teor de CO2. Aí por meio de um cálculo você tem o teor de carbono, ele transforma o teor de CO2 em teor de carbono e aí vai dar para você a resposta em termos de porcentagem de carbono na amostra. Que nesse caso do aço inox ele pode ser um contaminante para a amostra. Então, muitas vezes é desejável que esse teor de carbono seja o menor possível, dependendo do material que você está trabalhando. Ali já está quantificando ali no visor e já está saindo o resultado. O objetivo é alcançar um tipo de dureza e resistência do... É que a presença do carbono no material, ele pode afetar a resistência mecânica do material, as propriedades mecânicas do material. Então, se ele não tiver de acordo com o esperado, a peça que vai ser produzida a partir desse pó, ela pode apresentar propriedades mecânicas menores do que desejável, entendeu? Esse material é um pó de hidreto de titânio, que ele é usado
para você confeccionar peças metálicas a partir de uma técnica que se chama metalurgia do pó. O pó ele é compactado, depois ele é sinterizado num forno, ele vai a temperatura de aproximadamente 1000 a 1200 graus e você forma peças de titânio ou ligas de titânio, que são materiais de alto interesse na área aeroespacial. A análise dos materiais do IAE é tão criteriosa que eles fazem uso até de um super microscópio para poder verificar o que acontece dentro dos materiais. Acompanhe no VT como isso funciona. Esse aqui é o laboratório de microscopia eletrônica de varredura, aqui da divisão de materiais do Instituto de Aeronáutica e Espaço. Esse laboratório ele é utilizado para a análise dos materiais que são pesquisados aqui na divisão e para análise de falhas de equipamentos aeronáuticos em geral, né? No âmbito do Ministério da Aeronáutica, né? Aqui nós temos o microscópio em si, é essa parte que nós vemos aqui, uma câmera que é feito vácuo, né? Você faz um feixe, você produz um feixe de elétrons nessa coluna e dentro da câmara você coloca a sua amostra, né? Esse feixe vai atingir a amostra, né? E eu tenho alguns detetores desse equipamento que formam a minha imagem. Essa imagem ela é transferida para um computador, para um software específico. Tá? Esse software ele gera a imagem que está sendo obtida nos detetores. Esse microscópio, diferente do microscópio óptico, né, é utilizado principalmente quando você precisa de grandes aumentos. Tá? Um microscópio óptico ele normalmente chega ali a 1000 vezes de aumento, né? O microscópio eletrônico, teoricamente, você consegue chegar a 300.000 vezes, tá, de aumento. Defeitos que ocorrem, por exemplo, em análise de falha, quando você quer detectar algum tipo de defeito microscópico, então, geralmente, o microscópio eletrônico de varredura é o que supre essa necessidade. E chegou o momento de nós apresentarmos esse laboratório quase desconhecido que funciona dentro do IAE, o setor de investigação de acidentes aéreos, que já cuidou dos casos mais conhecidos e com maior repercussão no país. Acompanhe no VT como funciona esse departamento. O CENIPA ou os CERIPAs, que são os órgãos responsáveis pela investigação dos acidentes no Brasil, eles nos solicitam a participar da comissão de investigação. Essa comissão de investigação normalmente é um fator material, que somos nós, e aí tem um fator humano, um fator operacional, e dentro desses fatores são feitas as investigações em cada setor. Quando há dúvidas se o fator material ele teve influência no acidente, então as peças são trazidas para cá. Então, provavelmente, qualquer acidente aeronáutico que envolva uma parte da aeronave com defeito ou algum tipo de mau funcionamento vai ser enviado para nós para a gente participar da investigação. Fala assim, o fator material não foi principal aí, mas faz porque no futuro poderão perguntar. Então, mesmo assim, nós estamos fazendo. Então, é difícil ter um acidente que tem algum tipo de repercussão que ele não passe aqui. É muito difícil. Desses acidentes famosos, o único que não veio para cá foi o da Gol, o 1907, porque ele foi um acidente totalmente operacional. Mas o da TAM que atravessou a pista, o do Teori Zavascki, o do Boechat mais recentemente, o do cantor que faleceu lá, da Jennifer, esqueci o nome dele, Gabriel, não é? Gabriel Diniz, pois é. Então, esse cantor Gabriel Diniz, né, a aeronave dele caiu agora em abril, né? Aí as peças vieram para cá, veio bastante coisa para cá, né? Também deu repercussão também, especialmente no Nordeste, né? Que ele era mais conhecido no Nordeste, né? Aquele do Bradesco, todos esses acidentes do Alckmin, do filho do Alckmin, todos esses acidentes que têm relação com a aeronave, uma falha da aeronave, uma possível falha da aeronave, são investigações mandadas para cá. O do filho do Alckmin também, né? Um que deu bastante trabalho aqui pra gente, né? Tá dando até hoje, é bem da verdade, né?
porque houve desdobramentos, né, fora do nosso controle. E, às vezes, um trabalho vem e nós pensamos que ele vai ser pequeno, só que aí ele se prolonga por ano. Então, é difícil você falar o tamanho do trabalho, da extensão do trabalho, né? Porque muitos outros fatores são agregados durante o trabalho, né, fora do nosso controle, né? O acidente aeronáutico, ele é conjunção de fatores, né? E via de regra, o fator material está embutido. Por exemplo, quando você fala operacional, às vezes o operacional, né, o modo de operação estava errado e provocou desgaste do material. Na investigação CIPAER, que é a investigação que existe, que é a investigação para todo o mundo dentro do anexo 13 da ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, toda a investigação de acidente aeronáutico ela não procura uma causa ou um culpado. Ela procura o que a gente chama de fator contribuinte. É tudo aquilo que ajuda ao acidente ocorrer. Então, se alguma coisa ajudou a acontecer o acidente, aquilo lá é relatado para quê? Para se tomar uma atitude que possa evitar que novos acidentes aconteçam. Teve um que deu muito trabalho, foi esse que o Olivério e o Mário fizeram da TRIP, né, de um trem de pouso, né? Esse material aqui do trem de pouso aqui, ó. Que essa aeronave quebrou o trem de pouso em Altamira. É uma aeronave ATR. Ela quebrou o trem de pouso em Altamira, né? E por muita sorte a aeronave estava com baixa velocidade. Quando quebrou o trem de pouso, a aeronave não... Porque quando quebrou o trem de pouso, ela baixa a asa. Nessa de baixar a asa, ela pode bater a asa no chão e quebrar a asa e virar. Nisso poderia matar muitas pessoas. Deu sorte. Estava com baixa velocidade e não aconteceu isso. Só que quando começou a fazer a análise aqui, o Mário e o Olivério que estavam fazendo a análise, eles descobriram que tinha uma usinagem aqui, uma imperícia na usinagem. Aí eles perguntaram assim, tem outra aeronave que passou por essa manutenção? Aí o pessoal falou, outros passou sim, ela está voando. Aí na época ela estava voando no Nordeste, mas assim, ao vivo mesmo, né? Assim, no horário. Falou, então é melhor quando ela chegar lá, parar a aeronave. Só que criou uma condição política aí, né? Nós tivemos que pedir autorização para o brigadeiro do CENIPA. Aí o brigadeiro do CENIPA, quando a aeronave parou, ela pousou, o brigadeiro groundeou ela. Mas a aeronave estava boa. Falou, não, aí foi aquela aposta. Falou, não, nós temos certeza que tem problema também na peça do trem de pouso dela. E trouxeram para cá. Essa peça passou por vários ensaios e nada detetava. A única forma de detetar era cortar. Só que cortar é complexo, porque você está cortando uma peça que está boa e custa $50 mil. Então foi a confiança do CENIPA, né? Nós seguimos um protocolo, que é um protocolo utilizado internacionalmente, né? Então a primeira coisa que quando a gente recebe o material. Depois de receber o material, nós fazemos um registro fotográfico completo. Quando esse material chegou a aeronave inteira. Nós pegamos e fotografamos tudo. Porque antes de a gente tomar qualquer atitude, muitas delas podem ser destrutivas. Se é destrutivo, então é necessário fotografar tudo muito bem para que você não tenha problema depois de perder alguma evidência. Depois desse registro fotográfico, nós vamos fazer um exame visual. Esse exame visual vai depender muito da experiência de quem está trabalhando, porque aí já dá para saber alguma coisa sobre o material, se foi fadiga, se foi sobrecarga. No caso desse cone de cauda aqui, veio a aeronave inteira, mas assim, pela experiência a gente já percebeu o que estava errado, né? Nós observamos aqui, ó, que tinha quebrado isso aqui, ó. Isso aqui, ele é fechadinho assim, isso aqui chama-se, ele movimenta essa parte aqui, compensador. É compensador do leme. Isso aqui é o leme. Isso aqui é o compensador do leme. Esse equipamento aqui faz com que você faça mais ou menos força no pé, porque isso aqui é o pedal da aeronave. Então o que acontece? Quebrou aqui, ó. Quando quebrou aqui, esse aqui começou a vibrar. Aí vibrou aqui, ó. Aí arrancou a cauda. Então, chegou a aeronave inteira, mas a partir disso aqui nós descobrimos que foi aqui, ó. Porque a gente viu tudo marcado aqui, ó. Aí nós fomos ver, tinha colocado material que era inadequado. Então, quer dizer, é isso que eu digo, você tem que saber a técnica, mas a experiência conta. Porque isso aqui porque nós já tínhamos visto coisas parecidas como esta.
Além do que, nesse acidente específico, esse cone de cauda estava muito separado da aeronave, do bloco geral. Então a gente falou, bom, como está muito separado, provavelmente quebrou antes. Então você já monta um cenário para você vir trabalhar. Aí, na sequência, nós partimos para os ensaios. O ensaio não destrutivo, a microscopia estereoscópica, para nós, é o primeiro passo que nós temos para ver a superfície do material, conforme a gente já mostrou ali. E depois, se for necessário, leva para a microscopia de varredura. Porque ela estava aqui, ó, ela quebrou, né? Daqui para lá saiu em voo. Então, veio aqui. Aí o que a gente faz? Fotografa, depois vem e corta. Pelo tipo de fratura, nós, como eu disse anteriormente, pela experiência e o tipo de fratura, a gente já tem uma ideia do que é, pelo tipo de fratura. Mas só ter ideia não basta, né? Então a gente pega e corta a peça, né? E leva o primeiro microscópio que a gente faz uma visão da fratura, é esse aqui, ele chama estereoscópio. Então, a gente coloca no microscópio, né? E no olho nu você não vê muitas nuances, mas aqui olhando no microscópio, para nós aqui, a gente observa essas linhas assim, ó. Essas linhas já nos dão ideia de que ocorreu fadiga no material. Esses ensaios destrutivos, a metalografia, ele é importante para caracterizar se houve corrosão, por exemplo. Algum vazio de fundição, por exemplo. A partir disso, será que foi corrosão? Nós levamos aqui dentro, tem uma metalografia, que a gente vê a estrutura do material, certo? Depois disso, nós podemos levar ainda a microscopia eletrônica de varredura, que aí você vê com mais profundidade ainda. Então, esse caminho é um caminho que é seguido internacionalmente e nós adotamos, evidentemente. Por quê? Porque se você faz fora desse sistema, alguém fala, mas você não fez tal passo, você não fez. Então, nós temos que seguir um protocolo. A análise química é importante se nós temos dúvidas com relação ao material e se nos foi perguntado em relação a isso. Os ensaios mecânicos, você consegue ver se tem a dureza do material. Nós temos equipamentos para medir dureza. No final, a gente faz uma análise de resultados e nós entregamos um relatório final. Nessa análise de resultados aqui, nós fazemos uma síntese de tudo e nessa síntese a gente coloca o que foi encontrado, né? Mas no laudo contém as outras partes anteriores. Então isso aqui é uma síntese geral. E em cima disso é que são feitas as melhorias nas aeronaves. É como se fosse um recal, a gente descobre onde está o problema na peça e a fabricante faz um recal dos aviões, daquelas peças, para poder depois melhorar aquele sistema. Então funciona bem em cima disso daí. Não é? Mas nunca a gente aponta causa ou culpado, né? Não faz parte da nossa filosofia. Muito legal aí o trabalho de investigação de acidentes que pouca gente sabe que acontece dentro do IAE. Vamos agora conhecer o último laboratório visitado pelo Brasil Consciência. O último, mas não menos importante. Eu estou falando do laboratório de síntese de vidros, que também faz trabalhos com materiais cerâmicos. Veja como é que funciona essa pesquisa neste VT. Nosso laboratório é o laboratório de síntese de vidros e vitrocerâmicas, que dá um apoio na síntese de materiais de interesse da área aeroespacial. Nós fazemos fusão de vidros especiais, tratamentos térmicos para nucleação e cristalização, entre outras aplicações. Nosso laboratório dispõe de 3 fornos verticais para fusão de vidros, que são fornos especializados, não são fornos comuns e convencionais, são fornos que foram preparados para as nossas aplicações. Nós também temos 3 fornos de tratamento térmico, que são fornos do tipo caixa, mufla, que trabalham em temperatura mais baixa. E temos também 2 fornos tubulares que trabalham com temperatura e com pressão controlada. Então todos esses fornos são usados nos processos de produção de materiais e também na parte de tratamentos térmicos, especialmente para materiais vitrocerâmicos e vitrocerâmicos. A gente faz um tratamento térmico para revelar a microestrutura de materiais que a gente produz aqui no nosso instituto. Então a gente vai submeter algumas amostras a uma temperatura acima de 1000 graus,
Após submeter por um tempo curto, a gente vai retirar essa amostra e preparar para as análises microestruturais, que são as análises no microscópio eletrônico de varredura. Ele vai ter que voltar a 1400 graus, vai ficar 20 minutos em 1400 graus, depois a gente vai baixar e retirar a amostra. E aí o que eu expliquei para vocês é o que eu vou obter. Então finalizamos o tratamento térmico com as amostras cerâmicas. É isso. Então agora está resfriando a nossa amostra, são amostras de interesse aeronáutico e a gente está preparando para caracterização microestrutural. O Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com um anúncio de mudanças estruturais no INPE. É um instante só, não sai daí. Existem 15 reportes diretos ao diretor, né? E não necessariamente pela função que exerce, é basicamente pela distribuição histórica dos cargos. E aí, nessa nova reestruturação, os 15 cargos de reporte direto se tornaram 4. Darton Policarpo Damião, que é coronel da Aeronáutica, anunciou uma mudança estrutural que promete colocar as mais diversas áreas de pesquisa do INPE divididas em apenas 4 coordenações gerais. Basicamente é a área de espaço, a área de modelagem, monitoramento e análise, infraestrutura de pesquisa e pós-graduação. Apesar da insistência dos jornalistas presentes à coletiva, o diretor interino não deu detalhes sobre como será o funcionamento do Instituto após as mudanças ou como elas poderiam refletir em ganho de qualidade ao trabalho. Todo mundo está fazendo esforço, mas se não estiver remando na mesma hora na direção certa, o barco não anda. Então, mas você pode dar um exemplo? Eu tenho vários exemplos, mas... De novo, eu não vou entrar nessa de explicar tintim por tintim o que está acontecendo de errado, porque isso tudo vai ser revisto e trabalhado caso a caso. Profissionais fortes, como esses que temos aqui no INPE, não compensam processos fracos. Quais são as áreas que o senhor identificou onde estão mais localizados esses processos fracos? Então, quem está dizendo que os processos são fracos é você. Eu não disse que os processos são fracos. Porque eu disse para você o seguinte, eu disse que se você tem uma organização com processos frágeis, ela não vai compensar profissionais fortes. Segundo ele, as alterações visam apenas melhorar o funcionamento do Instituto e não têm qualquer relação com o descontentamento demonstrado pelo governo Bolsonaro com os dados apresentados pelo INPE anteriormente. O descontentamento anterior do governo com o desmatamento e tal tem a ver com a reestruturação de outros órgãos dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia? Acho que não, né? Porque não tem nada a ver. Quem cuida de monitoramento da Amazônia é o INPE, não o outro órgão, a AEB. Aos jornalistas, Darton Policarpo disse que as mudanças foram solicitadas pelo ministro Marcos Pontes logo após sua nomeação, mas que elas ainda estão em fase de estudos e que serão implementadas mediante diálogos com todas as áreas, incluindo o Conselho Técnico Científico do Instituto, que ainda não foi consultado. Primeiro que eu não precisava ouvir o CTC para isso, não faz parte do mandato deles a reestruturação do INPE, não está escrito isso. Mas o Conselho não ajudaria o senhor? Não, mas não ajudaria, o verbo não está correto, o Conselho não ajudaria, ele ajudará. Ele vai ser consultado na hora que a gente chegar nos desdobramentos que eu comentei há pouco. Outra crítica é com relação à adoção das mudanças durante a gestão de um interino, uma vez que o Instituto já está em processo de formação de uma lista tríplice para a escolha do novo diretor efetivo. Não tem nada a ver a reestruturação da reestruturação organizacional do INPE com o atropelo do processo de coisa. Vai haver um comitê de busca para o diretor substituto. E isso não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O que está atropelando? Como que é a reestruturação? Você acha que uma pessoa que está num cargo interinamente e muda toda a estrutura, de certo modo, assim, não é colocar um pouquinho o carro na frente dos bois, afinal de contas,
daqui a alguns meses vem um diretor permanente, eu acho que Como é que é o título do meu cargo? Diretor? Diretor interino. Pois é. Antes de interino, vem diretor. Eu sou diretor. Isso não é o substituto não concordar com esse estudo que está sendo feito, que está sendo encaminhado? Pergunte para ele, então, na próxima comitiva. Eu não responderia por hipótese, eu respondo com fatos as coisas que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje é uma necessidade de reestruturação. Você está perguntando, Ori, o que vai acontecer caso se... Não sei. Mas o senhor foi nomeado com essa missão de fazer uma reestruturação? Eu fui nomeado e foi me dada essa missão. São coisas separadas. Eu fui nomeado, ponto. Programa de trabalho, queremos isso, ponto. Funcionários e sindicalistas ouvidos afirmam que as mudanças vão aglutinar setores muito distintos de pesquisa, além de retirar a autonomia de áreas importantes, como é o caso da OBT, a Coordenação Geral de Observação da Terra, responsável pelo trabalho de monitoramento e alerta do desmatamento, por exemplo, que passaria a ser vinculada ao CPTEC, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, além de outros órgãos em uma única coordenação. 2 horas antes a gente ficou sabendo que teria reunião, que seria de um assunto do nosso interesse, nada foi dito o que era. Chegamos lá, tinha uma reestruturação pronta, segundo o próprio interino, quer dizer, muito bem pensado em 3 semanas. A gente está no INPE, eu particularmente estou no INPE há 35 anos, quer dizer, dizer o que é melhor para o INPE não vai ser em 3 semanas que eu conseguiria. Ele mal tinha vindo aqui, tinha discutido um pouco com uma única pessoa, o vice de diretor, e chega aqui, olha, vai ser assim. Esse movimento que ele está tentando impor para a comunidade é um movimento muito ruim. Por quê? Porque não é discutido, não é planejado, é um movimento que saiu dos poucos dias que ele teve aqui no INPE, muitos deles a bordo de um avião, se deslocando, no hotel. Não foi algo que ele discutiu com a comunidade, não foi algo que ele estudou o INPE. E nós trabalhamos com ciência, nós trabalhamos com dados, nós trabalhamos com discussão. Bom, além da questão estrutural, o diretor interino também falou sobre a possibilidade de substituição do supercomputador do CPTEC de Cachoeira Paulista. Acompanhe. Ele está dentro das nossas pautas de demanda por recurso e à espera do recurso chegar. Existem planos A e B, digamos assim, então, mas nós não podemos ficar sem o supercomputador, porque o supercomputador ele tem um caráter dual, no sentido de ele serve para pesquisa, mas também serve para aplicações operacionais do CPTEC. E a aplicação da pesquisa, você poderia dizer, poxa, dá para segurar um pouco com os dados de histórico, e tal, mas a aplicação operacional ela é corrente, então nós não podemos prescindir do supercomputador e o Ministério não vai deixar... E tem algum prazo para que esse valor venha? Já foi algo que foi... Não, nós estamos na fase ainda de orçamento, o ano vai começar, a gente vai ter uma visão mais clara. Hoje não. O supercomputador já entrou no orçamento em 2 anos anteriores, né? Os 120 milhões, a informação que a gente tem é que os 120 nem serve para comprar ele mais. A questão é que a informação que nós tínhamos do CPTEC é que aqueles dados históricos que eles têm lá desde o começo da pesquisa, eles começariam a ter que apagar dados para conseguir fazer processamento a partir desse mês de outubro, caso não houvesse a substituição ou pelo menos fizesse um upgrade lá com mais um hack, como foi feito para fazer operacional nos últimos anos. Esse upgrade pode acontecer antes da compra efetiva? Nós esperamos que sim, é o plano B, é fazer um upgrade de sobrevida, enquanto enquanto não pode parar. Então, assim, nós não vamos parar, ou vem tudo ou não vem nada. Não, se não vier tudo, a gente precisa de alguma coisa para manter o serviço, porque o serviço transcende as necessidades internas do INPE. Ele serve várias agências que são fora do MCTIC, inclusive. Mas a perda de dados seria nesse mês. Mas, de novo, é a mesma coisa. Nós precisamos desses recursos e estamos fazendo gestões junto à economia para isso. Mas o que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Outra questão abordada durante a coletiva foi a continuidade do programa Cibers. A boa notícia é que o Cibers 4A, o 6º satélite da família desenvolvida entre Brasil e China, está pronto para ser lançado no próximo dia 17 de dezembro. A má notícia é que não há confirmação até o momento de que o programa vá continuar da maneira como ele está hoje, ou seja, desenvolvendo satélites. Acompanhe no VT.
1990, eu vou falar 90, cabalisticamente foi o ano que eu cheguei aqui para fazer o mestrado de sensoramento remoto, nós só tínhamos Landsat, né? Depois começou a ter o Cibers 2, o Cibers 1, 2 e tal, nós estamos no 4, 4A, e agora as possibilidades de serviços satélite de parceiros internacionais crescem muito, mas no nosso programa espacial os recursos são finitos. Então, nós vamos celebrar à altura o lançamento do Cibers 4A em dezembro, previsão do dia 17, e as conversas sobre o que vem depois vem logo na sequência. Tá? Existem várias possibilidades abertas e nós estamos conversando com o Brasil. Existe a possibilidade de rompimento do convênio com a China? Não. Veja bem, a cooperação com a China existe há 31 anos e nós vamos continuar, assim, para o melhor do meu conhecimento, nós vamos continuar com a cooperação com a China. A forma como essa cooperação vai acontecer ainda não foi discutida. Mas eu não acredito em rompimento absolutamente de jeito nenhum. É muito profícua, nos ensinou muito, a nós e a eles, para haver um rompimento. Eu acredito que vai continuar. Então não sabe se vai ser a construção de outro satélite? Mesmo porque a relação Brasil-China na área do espaço, ela não é do INPE com a CAST, é da AEB com a agência chinesa. Porque, então assim, ela é discutida, não é no nível acima, porque a AEB ocupa uma função similar do INPE no coisa, mas ela coordena o programa espacial. Então, quem coordena a coordenação, quem coordena a relação com a China no espaço é a AEB. Existe uma forma de intenções para o próximo Cibers? Existem várias cartas de intenções multilaterais, eu diria. É que a gente tinha recebido um anúncio anterior de que estavam próximos de assinar um acordo para fazer mais 2 satélites, sendo um deles de tecnologia SAR e um outro de sensoriamento remoto, com a China usando a PMN. Não, são possibilidades. Eu não vou dizer para você o que é, o que não é, porque são conversas que estão acontecendo e não estamos lá ainda. Tá? Simplesmente o nosso programa espacial não vai parar com o lançamento do Cibers 4A, essa é a boa notícia. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que nos acompanha pela internet pode continuar assistindo todo o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube, que está aí para você na tela. Você que quer conhecer os programas produzidos pela rádio do SINT-CT, deve acessar aí a nossa página no Facebook, que também está na tela. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!